Então, BIOS, a gente comentou sobre BIOS, mostrei o processo. BIOS é prática, igual o Júlio aqui. Eu acho que até hoje só o Júlio está investindo, né? Quem tem gravador? Você comprou o gravador? Não, tenho... A estação? Estação não, tem de solda, esse negócio aqui também. Multímetro, bom. Bom. Você tem estação? Já tem? Bom, bom. Multímetro. Bom, ele não tá muito de prosa hoje, não. Tá. Tá preocupado ali. Você já tem o gravador de BIOS? Bom. E o seu chegou, não foi? Chegou, já fez uns testes, colocou em prática. Então, tomar muito cuidado nesse processo. A dica que eu dou para vocês, quando for gravar, tirou do cliente, guarda, pega um novo e faça os testes. Por quê? Fez, não é o problema BIOS. A BIOS do cliente está ok, é outro problema. Igual o português, né, até colocou essa situação para a gente sobre, mas às vezes só jogar no forno resolve. Pode. Teve situações que eu já resolvi. E aí, antes de você jogar no forno, você vai lá, troca a BIOS, cria um problema e aí vai depois no forno. Aí o forno resolve, mas a BIOS você trocou e colocou o arquivo certo, mas o chip não era o correto. A versão do chip, tá? Então isso é importante ficar atento nesse processo para evitar falhas, que é o checklist que você anota e cria, e creio eu que você deve mentalmente ler isso, repensar sobre isso. Quando você for tomar as iniciativas, a coisa vai fluir. Não é? Gente, BIOS é essencial para o funcionamento. BIOS, Super I/O, processador, memória. Citei até o exemplo daquele Acer que eu soldei invertido e não funcionou aí. Então é essencial. Então vamos ficar atento nesse procedimento para você não criar problema a mais. Começa pelo mais fácil, desde a limpeza da memória RAM. Estou com dúvida? Não, já estou. Tenho certeza desse arquivo de BIOS, ele é 100%? Ok, troca, guarda do cliente. Não deu certo? Volta do cliente. Tem modelo da Acer que tem um reset que a gente faz, porque antigamente os computadores mantêm isso. A gente tem um jumper. Lembra do jumper? Você resetar a BIOS. O que é resetar? Voltar à configuração de fábrica dela. Se um cliente colocou uma senha de acesso à BIOS, nesse processo de reset, você tira essa senha. Mas tem modelo de computador que você reseta e a senha não é retirada. Ela fica armazenada numa área independente. Aí o que tem que ser feito? Regravar, porque já teve situações que chegou equipamento para mim, que precisava entrar no setup, tinha senha e não tinha sido o cliente que colocou essa senha. Interessante, né? Ela fica guardada mesmo se você tirar até a bateria e desligar. Mesmo se tirar. Ela fica por um... Já fiz teste, modelo específico. É como se ela tivesse um SSD, um recurso, uma área do chip que mantém essa informação. Tira a bateria, não resolve. Reseta, não resolve. Mas na hora de gravar... Eu peguei... Não, aí se você regravar, sai. Eu peguei uma vez o microboard com essa situação. Tirei, deixei, falei, só regravando. Deixei sem a bateria da BIOS, igual você falou, tá? Então, BIOS, gente, esses defeitos que a gente encontra, a arma não dá imagem. Eu tô com... Foi você, né? Arma, desarma, isso custa... Mas pode ser outra coisa. Aí tem que fazer uma análise. Esses sintomas, por isso que eu falo, você não pode eu já vou trocando o chip de BIOS, regravando BIOS. Calma, BIOS é uma etapa. O Diego foi o único que foi lá na sala. Eu tô com um Dell, é isso, seu Dell? Dell, né? Acer Gamer. Que ele tem BIOS para placa de vídeo. Primeira vez que chegou um Acer assim para mim.
o arquivo, um chip com um arquivo de BIOS especificamente para a placa de vídeo. Nós temos BIOS para a placa, nós temos BIOS de Super I/O e agora BIOS para a placa de vídeo. Você consegue acessar eles separados, não? Aí você tem que tirar, levar para o gravador. Não, eu falo assim, sem tirar ele pelo notebook, consegue acessar? Não, porque não está ligando. Ah, tá. Mas Entendeu? conseguir acessar. Se tivesse ligando, você poderia, né? Rodar um software do próprio fabricante para fazer um backup. Mas se não estiver funcionando, que é o caso que não está funcionando, aí pode ser o quê? Pode ser um defeito de chip gráfico, o chip físico, pode ser a BIOS, pode ser a BIOS do vídeo, pode ser o Super I/O, igual aqui, mostrei para os meninos. Tirei o chip, coloquei outro, o notebook parou de funcionar. Só que esse Acer, ele tem um arquivo para o Super I/O também. Que é o que a gente vai ver. Eu vou apagar o conteúdo do Super I/O, o Note para de funcionar. A BIOS está perfeita da placa, mas eu vou alterar, zerar o arquivo do Super I/O, porque o Super I/O modelos estão vindo com arquivo dentro dele, programável, zera, para de funcionar. Por que você fez essa, cara? Não. É novo? Ah, não, você tá com sono. Ou você assustou. Ah, tá. Então aqui, Super I/O, BIOS da placa. O Super I/O com arquivo aqui. Aqui dentro. E aí, Gervânio, como que eu faço para acessar, para regravar um Super I/O ele estando inoperante, sem funcionar? Nossa. Aí você tem que tirar ele e fazer. Tirar ele e... Qual foi a pergunta que você fez? Como que eu vou fazer para regravar esse Super I/O? Ele tá funcionando, né? Existe um dispositivo, só que aí eu tirar esse Super I/O daqui para colocar aqui, normalmente você tira ele não tão perfeito. O Gervânio parece que tirou um bem perfeito. Às vezes fica resquício de solda e você encaixar ele aqui corre risco de amassar. Eu vou passar, não passa nada aqui dentro, só olhar, tá? Não fica curiosidade passar a pinça ali. É muito maleável esses contatos. Só que isso é uma forma de gravar um Super I/O pegando um Super I/O virgem, colocar aqui e gravar. Só que tem outra forma, Gervânio, de você regravar o Super I/O ele estando na placa. Você não precisa levar para esse dispositivo e gravar ali. Você pode gravar na própria placa. Como que seria, Pedro? Gravar na própria placa? Como que você vai fazer? Olha o tanto de terminais que tem aí. Nesse equipamento tem uma entrada? Tem. Ó, cabo USB. Mas a gente não vai usar esse. Ali você colocaria o Super I/O, levaria no seu notebook e gravaria o arquivo dentro dele. Via USB? Via USB. Mas e aqui no notebook? Como que você gravaria, Júlio? Por onde? Quem? É mais pra que jacaré, se tiver. Quando? Como? Onde? Que nós gravaríamos aqui? O notebook é inoperante? Não. O notebook não liga, né? Então, O notebook não liga, mas você vai alimentá-lo. Vai ter energia, mesmo ele não ligando. Tá vendo? Como que você gravaria? Tem mesmo uma coisa, não. Boa pergunta. Não? Achei que alguém tinha pesquisado. Não? Aqui, ó. Já vou dar uma dica. A dica pelo teclado. Ok. Interessante, né? Aí,
Por isso que teve uma postagem, a gente conversou sobre isso, o cara que fez uma adaptação, que Stephanie pesquisando sobre esquema e tudo, e viu uma adaptação, o cara ligou um joystick e fez uma conexão aqui bem grosseira para usar a placa-mãe e o joystickzinho. Mas assim, foi algo bem interessante. Não sei se foi só a título de propaganda institucional, mas aí a gente abre o leque vendo isso. Aí você fala, mas como? O primeiro impacto é esse, pelo teclado? Sim, a gente vai encaixar aqui, só que aí a gente não usa esse dispositivo, a gente usa esse, ó, que vem em conjunto com aquele gravador. Quando eu comprei é o conjunto. Aí vem esse. Aí olha as amarrações que tem que fazer, aí entra engenharia de hardware com engenharia de software. Tá vendo o físico de conexões? Isso o software, quando a gente insere a informação do tipo da placa, o software abre uma informação desses fios que a gente tem que vir aqui, ó, nessas pinagens e conectar. E usa o teclado, esse flat, e a gente vai conectar no teclado. E você regrava o Super I/O. É lindo, não? É top. Vem o software. Então não dá para gravar com esse aí, só com esse. Não, posso usar esse, mas... Esse aqui também já tem uma entrada Tem. flat, né? Eu posso usar esse sistema do teclado com isso, mas posso comprar um Super I/O, encaixar aqui e regravar. Sem encostar lá. Eu vou usar o software da Vertanov que acompanha. Venho aqui e faço a gravação. Tiro o Super I/O e soldo aqui já gravado. É uma situação que é chato, é muito chato de usá-lo, de manuseá-lo. Então, normalmente, eu uso o quê? Aqui. Quando que eu vou usar ali? Porque costuma você pegar uma placa-mãe que o software da Vertanov não dá suporte àquela placa-mãe. Por quê? Quando você vai inserir esses dispositivos aqui na placa, você tem que setar uma configuração no programa para ele reconhecer. Não tem perninhas, os terminais de acordo com o modelo. Então há uma variação grande de informação. Então, quando a gente pega na base de dados e não tem a configuração dessa placa, igual esse modelo específico não tem, mas tem um próximo. Você insere o próximo, ele aceita. Ótimo. Vocês vão ver esse processo. E aí vai fazer a gravação. Caso acontecer de sair um modelo novo, que o banco de dados nem foi atualizado, aí você pega o Super I/O e encaixa aqui. Por quê? O Super I/O, tá vendo aqui? Eu tenho ENE, N, ENE. Tem vários fabricantes de Super I/O. ENE é um comum, tem o ITE, tem da Lenovo específico. E aí tem o fabricante da placa-mãe, que faz uma parceria para receber esse Super I/O. Quando você vai configurar e fazer isso aqui, e o software não tem informações sobre esse modelo, já aquela maquinazinha lá, ela aceita diversos fabricantes de Super I/O, independente da configuração da placa. E aí fica mais fácil você... Fácil assim. O primeiro passo é aqui. E na maioria das vezes a gente vai atender por aqui. Se por acaso surgir uma situação que não tem no banco de dados, você parte para cá. Viu? Aí que é difícil? Não. O próprio software, esses fios aqui, ele vai te orientar. Tem umas anotações para... Às vezes a gente fica muito tempo sem mexer e aí tem que ler o manual. Então eu anotei qual cabo que vai na onde, qual cabo que vai na onde. Porque eu tenho 2 cabos que eu utilizo aqui, ó, tá vendo?
Um vem na placa e o outro vai no dispositivo. Liga o carregador, liga o flat, encaixa o flat e aí a plataforma do software te orienta. É bem intuitivo, tá? Aí a gente vai ver esse procedimento, vocês vão ver que é um mundo novo, é a mistura de hardware com software cada vez mais, desde configurações, lembra, Renato, que a gente tinha que configurar tudo através de jumper? Desativar som, era um emaranhado de jumper, a placa tinha tanto jumper, hoje você vê 1, 2, 3 jumper, no máximo um da BIOS, um de configuração de saída de som, vê quase jumper nenhum, tá? E é o que? A BIOS entrando em ação o tempo todo, interagindo o tempo todo com o hardware, desde desativar, som, rede e aí por diante. O que vocês precisam entender essas informações, ó, que é a leitura no chip da BIOS, a capacidade, porque na hora de você gravar, você vai ter problema. Se você inserir, pega um chip de BIOS diferente do armazenamento que ele suporta e manda gravar. Ele aceita gravar, ele grava o que tem ali disponível, mas não vai funcionar. Então, BIOS não pode falhar. BIOS você tem que estar atento o tempo todo, viu? Uma distração acontece, o que aconteceu, viu? Por sorte ou azar aconteceu. Por sorte para estar contando, né? Dando esse depoimento da falha que aconteceu. Azar, mas ainda bem que não teve nada mais grave, tá? Então, muita atenção nesse processo. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar placas. Mais uma vez, lembra que eu comentei com vocês que vem, igual aqui está bem detalhado, tá vendo? Esse semicírculo. Isso é indicando o pino 1. Mas as BIOS, esse modelo com esses terminais expostos aqui, a gente vê mais em computador. A gente encontra mais essa, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, tá dando para visualizar aí? Esse é o mais comum, ó. Notebook. Viu? Esse formato, 8 terminais, um desenhozinho indicando que é uma BIOS, uma tinturazinha, e aí vai de acordo com o time que ele torce, branco, preto, azul, verde. E, coincidentemente, esse está voltado para o mesmo lado de um círculozinho ali indicando o pino 1, ok? Mas não se enganem, a ideia dessa tinta é referenciar que aquilo é uma BIOS. Costuma ela estar o oposto. A indicação do pino 1, o cerco. Então vamos ficar muito atento a isso aí, tá? O T escrita, BBIOS, MBIOS, CMOS, nem sempre vai ter essa informação. Aí a gente usa aquela primeira referência, que é essa aqui, ó. 25Q80. 25Q16. Isso é padrão universal. Tá bom? Fiquem atentos nesse procedimento para localizar aí na placa BIOS. A hora que vocês localizarem, vocês vão remover essa BIOS para mim. E aí, quem removeu, eu vou montar aqui a estrutura e aí vai vir, vai trazer, a gente vai fazer a leitura, backup dessa BIOS, para a gente reforçar esse procedimento aí. Que é a partir do ponto que vocês comprar o gravador, eu
acho... Você tem desse? Não. Eu gosto muito desse gravador, ele é muito eficiente. Mas existem outras marcas, outros modelos. O software é parecido com o que você utiliza, que eu mostrei na aula passada. Então não é muito diferente um software do outro. Para você ler o arquivo da BIOS, fazer o backup do arquivo da BIOS. Para que fazer o backup do arquivo da BIOS? Porque você pode usar esse arquivo num outro chip. Costuma o arquivo original, ele vem com informações sobre a placa, com números de série, com a própria ativação do Windows dentro ali, que você pode, dependendo da empresa, você vai precisar desse arquivo original, tá? Às vezes o funcionamento da BIOS não é que o software corrompeu, é o chip, é defeito físico. E em leitura ele consegue fazer a leitura. Você manda ler, ele lê o conteúdo. Só que na hora que você coloca para botar a máquina, né, fazer aquele processo de post, ele não funciona por defeito físico do chip. Então sempre faça um backup, configura lá o nome do cliente, coloca o nome do cliente, salva dentro dessa pasta, arquivo tal. Lembrando outro detalhe sobre BIOS, o chip ele tem esse tamanho meio que padrão, vocês vão observar. Vai ter modelo que ele é um pouco menor, aí a gente tem, deixa eu ver se aqui tá, é um... Não tá aqui, mas esse soquetezinho, ele é um pouco menor, o tamanho dele é diferente. Tem uma linha da Positivo que vem assim, mas aí é o que? Fazer a leitura, 25Q. Começou dessa forma, BIOS. De longe, avistou lá uma tinta, só coloca tinta em BIOS, 99%, tá? Se alguém achar quando tiver aí, ah, Márcio, esse aqui eu vi, tem a tinta, mas não começa com 25Q. O que é isso? Para a gente analisar. Mas vocês vão ver, na maioria das vezes, isso aqui. Tá? Olha aqui. O Inbond. 25Q 128. Quantos mega que seria? 128? 16 mega. Então, ali dentro, ela aceita um arquivo de 16 mega. Tá bom? Então, gente... BIOS é prática, é fazendo, é ter o gravador em casa, isso ajuda muito. Temos Dual BIOS? Temos, uma faz backup na outra. A principal sempre deixa uma cópia, de tempo em tempo atualiza. É notebook gamer? Tanto em PC, computador também. É mais PC, notebook nem sempre a gente tem essa opção, tá? Mas em PC é bem comum. E já teve, a gente não achou para baixar o arquivo, aí eu vim, tirei, coloquei aqui e funcionou. Aí faz backup e regrava no chip, que às vezes é só físico o chip que danificou. Você pode usar aquela de backup e jogar ela na principal, tá? Fique atento que às vezes você não precisa preocupar. Quando chega assim com defeito, e a gente faz os testes, tem que começar com o teste básico, limpar a memória, observar superaquecimento, encaixe de processador que amassa muito, tem que ficar atento, esses pinos expostos, né, Ju? Tem que ficar atento. Multímetro, aquele detalhamento, né? Tem que ficar atento nesses procedimentos. E aí, não subiu o vídeo. Vi que tem backup, 2 chips, e vem escrito MB. Tira, pega o principal, joga lá e liga. Porque não precisa dos dois estar conectados. Conectou lá, funcionou, grava outro e bota lá no lugar, num chip novo, que ele faz backup também. Então fica a dica aí, tá? Sobre procedimento de backup de BIOS. Que vem 2 dispositivos, né? Físico. Aqui mostrando sobre o Lenovo
o ITE 586, que é o fabricante, tanto a ITE fabrica, e ela meio que personalizou para a Lenovo, né? Vem lá a Lenovo, mas ITE que é o fabricante de Super I/O. E aqui é o site que eu comentei com o pessoal que eu utilizo Eletrônica BR. Eu vou mostrar isso também para vocês, como achar BIOS, como localizar BIOS, tá? Então o que o pessoal vai fazer? Vocês vão tentar localizar, tem placas aí. Aí vai ter placa, olhei aqui, tá sem. Não tem? Pega outra placa. Se não estiver achando, a gente tem placa de PC. Quem já achou, pega uma placa de PC só para entender. Em placa de PC, igual eu mostrei, tem computador que normalmente é assim, ó, o chip. Mas tem placa de computador que é assim e tem nesse formato assim, ó. O terminal mais curto. Tá vendo o terminal aqui, ó? Deixa eu voltar aqui, tá vendo? Ele é bem mais longo, o soquete, é chamado soquete DIP, a gente visualiza ele rapidamente. Então pega a placa de PC, pega a placa de Note e compara para vocês entenderem. Porque BIOS, fisicamente, eu vou testar, ver se fechou curta. É muito difícil ela fechar curta, igual eu vou trabalhar com componentes, MOSFETs, diodo, capacitor, procurando curto, tá? Mas sempre tem problema de corromper o sistema, o setup da BIOS, tá? Então podem procurar isso aí, a gente já vai tirar, eu já vou montar a estrutura, faço uma revisão para o pessoal fazer a gravação aqui. Uma dúvida aqui, Márcio, você comentou que tem... Quer ver? Vamos lá. Tem. Aqui, ó. Qual a pergunta? Tem duas BIOS, vamos montar o backup da outra. Você já pegou um problema assim que, se caso der um problema, tem que regravar os dois chips? Não, se por exemplo, tem as duas, a principal que buta por ela e falha e ele não consegue pular, dependendo do que aconteceu, você vai tirar ela, pode colocar a outra ali. Ah, sim. Por que é interessante colocar no primeiro socket? Porque ele tenta procurar, então há um delay ali. É como se fosse sequência de boot, que você joga CD antigamente, aí ele tenta fazer a leitura do CD depois que ele pula para a segunda opção. E aí você pode salvar esse arquivo que está e gravar no chip novo e colocar. E o outro fica lá quieto. Você vai tirar um e descartar o que está com defeito. Você vai gravar um chip novo. Mas tem que soldar os dois de todo jeito, né? Não, pode deixar só um. Ah, só. Mas é bom, se tem dificuldade de achar o arquivo, você grava e deixa ele lá. Quadro reserva. Ué. Porque se ele corromper, aí tá lascado, né? Você ia perguntar, Lucas? Eu tenho que mudar que pra baixar, não, pra regravar um Windows pra eu, tem que ser um programa específico ou tem um... Da máquina, o programa da máquina que você compra. Esse dispositivo que você compra vem um software que gerencia ele. Vem junto com ele. Vem assim, na caixa vem lá para baixar, mas o meu vem um CDzinho também. Mas você baixa no site. Como é que você sabe o programa para baixar? Eu digo assim, tem um programa específico? Você fala o arquivo da BIOS. Boa pergunta, gente. Como que eu vou baixar o arquivo da BIOS? Primeiro passo, tá vendo? Lembra que eu comentei na aula anterior que a gente talvez pula uns detalhes. Não, eles vão saber disso. Não, o que é isso? Isso aí é... Mas como que eu vou procurar esse arquivo de BIOS de acordo com aquela placa? Toda placa ela tem um nome. E essa informação, deixa eu usar o óculos de Tandera aqui. Ela pode vir, aqui Lucas, igual aqui, debaixo do slot de memória tem a informação que é o fabricante modelo da placa. No meu caso, desse modelo. Eu vou analisar num todo a placa. Esse modelo está debaixo do slot A14HV0X, espaço Rev, que é revisão 2.4.0. Então, Lucas, através disso, dessa informação, a gente vai no Eletrônica BR ou outros sites
para baixar o arquivo. Viu? Ou até mesmo no site do fabricante. Você apontou aqui embaixo? Ah, não, você está falando da BIOS, né? Não, no caso do fabricante é isso, não? Não. Você fala o ITE aqui? O ITE é fabricante do Super I/O. A BIOS a gente procura, porque aqui, ó. Fabricante do Super I/O é uma coisa. Atenção aqui. Júlio, Pedro, aqui, ó. Outra dúvida importante. Presta essa aí. Você olhar para o Super I/O, você está tendo informações sobre o fabricante do Super I/O. É uma informação importante. Na hora de você configurar no gravador de Super I/O, na hora de você for comprar um Super I/O para substituir esse Super I/O, tem que colocar o mesmo, tá bom? O Super I/O. O arquivo de gravação de BIOS, o arquivo de gravação de Super I/O, como que eu procuro, não é? Pelo fabricante da placa-mãe. O fabricante da placa-mãe tem que disponibilizar. O fabricante da placa-mãe recebe do fabricante do Super I/O informações sobre esse arquivo. Então, o fabricante, quando a gente procura, ele disponibiliza tanto BIOS de Super I/O, caso tenha, e tanto arquivo de BIOS da placa. Ok? Super I/O não é comum, tá, gente? Ter arquivo. Tá ficando mais comum, mas equipamentos 5 anos atrás é raro o Super I/O ser regravável. Antes vinha um chip de BIOS para o Super I/O. Aí nós tínhamos 2 chips de BIOS, um para a placa e um para o Super I/O. Por isso, quando vocês analisar, observem próximo ao Super I/O se tem algum, sabe, um MOSFETzinho com a coloração. Ou procurar lá pelo 25Q, em cima desse MOSFETzinho, o formato de MOSFET, com 8 terminais, ok? Agora, voltando. Essa placa-mãe, eu preciso identificar o modelo dela. Então, tem modelos que vêm lá começando com MB, Motherboard, tá? Mas tem modelos que não. Olha aqui para vocês verem. Aqui atrás, ó. Atrás da placa, 71R-C14CU4-T810. Esse é o modelo dessa placa. E aí eu vou no Eletrônica ou no próprio Google e digito isso. Mas aí digita palavras-chave, baixar BIOS e esse modelo. Ou BIOS, espaço e esse modelo. Mas tem uma folga também, se você digitar só isso, tem um campo lá de BIOS. Sim, o próprio Google filtra isso tudo, tá? Vai deixar uma marca ali no YouTube. Então aqui, ó, observando esses detalhes, eu quero que vocês observem isso aí para mim também, o modelo da placa para a gente discutir sobre isso. Então, se der, pega uma placa de PC, pega uma placa-mãe de notebook diferente, igual aqui, ó, esse Acer. Em cima do processador, ó, tá bem grande aqui, ó, a data, made in China, Rev 1C, revisão é importante, tá? Da diferença. Quando for pesquisar, vai baixar, tem lá Rev 1C, Rev 1A, Rev 1B, baixa de acordo com o que você achou. Então lá, C5V01 espaço LA-E891P, ok? Então podem pesquisando. Então eu quero que vocês removam. Gente, aqui um detalhe importante. Quando for remover a BIOS... Ai, meu pai. Sabe aqueles pincel de escrever em CD? Esse aqui ele apaga fácil. Circula onde você removeu, porque às vezes você está tão craque em estação de solda que fica tão perfeito e você se perde.
Porque tem na placa, vai ter locais que tem a marcação com 8 terminais e próximo. E aí você solda no lugar errado. Então marca com a tinturazinha para não ter problema, tá? Não fazer coisa errada aí depois. É interessante, igual Renato comentou sobre a serigrafia na placa. É muito pequeno? Demais. Mas pior ainda é quando não tem. Tem condição? Tem modelo, a linha da Samsung, Renato. A Samsung, eu não sei o que acontece. A Samsung, ela tem os modelos mais novos hoje, nem sempre tem informação assim. Tem um modelo da placa, mas os componentes não tem informação sobre PQ11, PQ, igual você vai no esquema elétrico e às vezes você nem acha esquema elétrico. Então aí você trabalha meio que às cegas. Por isso que você entender do processo de superaquecimento, multímetro, curto, é muito importante, que você consegue trabalhar sem esquema. O que vai te ajudar é os componentes que vêm com informação e aí te auxilia. Mas chega para o Soretson uma placa sem serigrafia, ele trava. Não, mas aí O fabricante já faz pra não... Samsung é assim. Tem uns modelos, mais Samsung. Mas o restante você sempre tem essa informação. Aí tem que usar isso aqui, ó. Soretson usa isso e outra lupa dessa aqui, ó. É que não dá pra enxergar, não. Eu fiz um negócio na internet, que isso foi. Não, aí, ó. Você falando disso aí, tem isso aqui, ô Renato. Ou o próprio celular. Fica a dica. Tem esse, mas o próprio celular, você tira uma foto, só que uma iluminação boa, tira a foto e amplia. Te ajuda, entendeu? Deixa eu ver. Porque você tirando a foto te auxilia. Viu? Aqui, ó. Essa placa do Renato tem 2 BIOS. Uma BIOS cujo a serigrafia e no esquema elétrico a gente vai localizar como U24. E outra BIOS do lado do Super I/O chamada U10, que é a BIOS do Super I/O. E elas vão ter tamanhos diferentes. Você olhou a capacidade delas? Tem que olhar isso, hein, gente? Eu só vi uma 25Q, a outra 25Q. 80? Parece que é 16. E 25Q. Aqui, ó. Às vezes a sujeira atrapalha. Tem que passar o papel toalha, guardanapo. Ou, cadê a lupa aí que você falou que tava? Deixa eu ver. Não, a digital lá. Deixa eu ver essa lupa. Como é que chama? Lupa? Pega a espátula aí. Tirou? Onde que diabo ele saiu? Saiu aqui, Renato? Pode deixar. Depois eu vou deixar separado. Você viu aqui, Renato? Elas estão no mesmo rumo. Uma debaixo da outra? É. Tá bom? 25Q 16. Ótimo. O outro também 25Q 16. De 2 mega. Ó, saiu. Saiu. Aqui, ó. O Diego comentou, não sei se alguém pegou placa aí, ó. E tá vendo esse formato com terminal mais comprido? Em PC que a gente vai ter. Como que eu tiro isso? Aqui, ó, você pode usar uma pinça abaulada, coloca na lateral e faz como se fosse uma alavancazinha. Levanta um lado
e levanta o outro. Levantou um, mas existe um extrator próprio, tá? Se o soquetezinho desse danificar, consegue colocar outro? Dá, ele ultrapassa a placa, né? E aí removeu, gente. Aqui. Se desalinhar o terminal, você alinha. Mas eu posso usar isso aqui no gravador? Eu vou usar o soquete de BIOS convencional? Não. Eu encaixo aqui, ó. Atenção. Isso é bacana, hein? Eu encaixo direto, ó. Observando o que? Polaridade. Quando vocês for ligar aqui, vai observar a polaridade. Tem um desenho, ó, uma colinha aqui, ó. Tá vendo que tá abaulado? Tem um semicírculo. Um pontinho lá, indicando pino 1. Aí você olha para o chip, olha lá, o semicírculo. Para a mesma direção. Viu? Viu aí o encaixe? Então, essas de PC, dessa forma. As que vocês estão tirando, tem que encaixar aqui. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ligar o arsenal aqui. Aqui, ó, nós vamos usar esse também, tá? Fazer um teste. Pessoal, todo mundo tirou? Aí, gente, só olhar aqui, por aqui, ó, o gravador que eu utilizo, aí qualquer coisa a gente dá uma, se for necessário ampliar, a lupa vai estar aí. Deixa eu abrir o gravador. Esse aqui é o do gravador antigo que eu tenho, eu já vou abrir o... Ah, deixa eu fazer o teste com esse. Só fazer uma revisão aqui, ó, rapidinho, para vocês lembrar. O software tá aqui, ó. Então a gente não precisa fechá-lo, já fica aberto. XG Pro. Vou dar uma ampliada aqui. Então o primeiro passo, verificar se ele está reconhecendo o chip, ó. Viu que reconheceu? ID de identificação. Ah, vou fazer uma leitura? Depende. Ah, eu quero ter cópia desse arquivo? Quero. Quero manter uma cópia. Aí sim, você vai vir onde? Read. Não quero ter cópia. Quero zerar, quero apagar para ver se ele está apagando. Você pode pular essa etapa. Ah, não, é um chip de BIOS novo que eu coloquei aqui, eu já tenho um arquivo salvo e só vou gravar. Então o que eu faço? Eu vou identificar esse chip, configurar fisicamente na máquina aqui, que eu vou em alto. Tá vendo que eu tenho que movimentar o mouse? Porque tá tela cheia, tá? Então você tem que ficar atento aqui. Viu que eu fui lá em alto? Detecção? Detect. Modelos mais antigos, você tinha que clicar para inserir as informações. Hoje aqui, você clica em Detect, olha lá, ele já detectou. E se a gente ler aqui, ó, o fabricante, Macronics ou MXC. Essas informações que eu comentei com vocês não altera nada. Normalmente você coloca lá, porque isso é uma base de dados desse modelo. Mas mesmo que você coloca 805, 86E, é interessante você colocar o mais próximo. Como que eu fico sabendo qual que é o mais próximo? Olha lá, MX25, eu não sei, é 805, isso mesmo. 805. Então coloca o mais próximo lá, 805. São 2 zeros, tá? 8005. Ah, eu vou colocar com S, SON, esse. Não tem problema.
Posso colocar esse aqui? Não tem problema. Viu? Eu mostrei isso para vocês. Selecionou? Selecionar. Pronto. Eu configurei o dispositivo de acordo com esse chip. Vou mandar ler. Mandei ler. Se vocês observar, eu vou fechar aqui de novo. Ó. Ele não tem informação nenhuma. A hora que ele terminar a leitura, vocês vão ver que aqui vai encher de informação. Olha lá. Vou mandar ler. Quer ver? Ó? Read. Read. Ele está fazendo a leitura. Viu que foi muito rápido? Por quê? O tamanho dele, olha lá, 25, 80. 80 é o quê? 1 mega. Agora, quando você pega um chip de 16, 32 mega, ele demora mais. Agora, olha lá. Olha o tanto de informação que ele inseriu. Aqui. Viu que não tinha nada de informação? Ah, eu quero salvar esse arquivo. Save. Que é o backup? Fazer o backup. Em que situação, Renato, que eu vou precisar fazer esse backup desse arquivo? Você guardar pra você usar. Guardar para usar no chip. Esse é virgem, né, que você tava... Não, esse tem. Eu só dei um exemplo se fosse virgem. Mas aqui para eu usar no chip novo, porque às vezes o defeito é físico do chip, mas o arquivo interno dele está intacto. E às vezes, gente, dá diferença você ter um backup, porque lá dentro tem o serial de ativação do Windows. E lembra que eu comentei com vocês sobre isso? Esse serial, por exemplo, pode ser a chave do Windows? Tem a chave de instalação e tem o serial de ativação. O serial de ativação, a hora que você instala o Windows, ele faz essa comunicação com o setup e já ativa. Sem precisar de chave. Só tendo o arquivo salvo lá na BIOS, ele já faz a ativação, ele reconhece automático. Quando você está instalando, você insere, né? Pode inserir uma chave diferente e tal. Mas o serial, esse arquivo de ativação, ele reconhece originalmente o seu Windows ali. Você pode formatar, pode instalar uma cópia, um CD de outro, mas ele vai reconhecer esse CD. Tá? Então aqui, ó, vou salvar. Ah, tá programado para salvar aqui. Posso mudar o local? Posso. Posso colocar o nome do cliente, o modelo da placa, criar um sistema, né, mais organizado? Posso. Vem nova pasta, BIOS. Qual que é o modelo aí da placa? É o Asus. BIOS, Asus. P5 KPL-SE. Revisão 2.0. Pode colocar isso tudo. Pronto. Entrei dentro da pasta. Salvar. File has been saved. Tá salvo. Vou lá dentro. Olha lá. Vai estar o arquivo aqui, ó. Com todo estrutural dele, ó. 1 mega. E com esse arquivo aí eu consigo fazer a atualização? Sem isso aí. Por exemplo, eu pego esse arquivo, eu vou atualizar a placa. Aí vou lá na placa e atualizo, né? Igual a gente pega no... Depende. Vamos por etapa. Por exemplo, esse arquivo que você salvou, você pegou de um cliente e já está atualizado. Você tem uma outra placa que você olha lá, a versão está desatualizada, e eu pegar essa e gravá-la lá dentro daquele, já vai estar atualizado. Porque ele atualiza o banco de dados da BIOS. Agora, se essa versão está desatualizada e você grava ela, vai ficar desatualizada. Isso a gente está usando quando você não tem acesso ao Windows. Se você tem acesso ao Windows, atualiza pelo site do fabricante, a BIOS, e funciona perfeitamente. Pode ter alguns problemas? Pode. Queda de energia no processo, o cliente achar que está travado e lá desligar, porque tem, a Lenovo tem isso, Dell, começa a fazer atualização sozinho,
Porque baixa lá, vai atualizar, o cliente acha que está travado e desliga nesse processo, corrompe a BIOS, tá? Corrompeu, a gente tem que recorrer para onde, Lucas? Para quem? Para ICS, né, Lucas? Para quem, Lucas, que a gente tem que recorrer se corrompeu o arquivo? O Windows estava funcionando perfeitamente bem, começou a atualizar, o cliente não aguardou, mandou desligar, tirou energia, corrompeu. Aí tem que fazer tudo de novo. Usando o quê? O gravador, porque não está funcionando o equipamento. Aí usa o gravador. Então aqui, ó, se eu for pegar, só para vocês verem, ó, eu vou apagar esse conteúdo. Vou erase, jogar uma borracha ultrassônica, vou mandar apagar. Ele está zerando. Aí pode regravar pelo backup que você fez. Posso usar o backup. Então eu tenho essa fonte de segurança, não é? Agora aqui, ó, vou limpar, tá vendo? Vou sair aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou sair. Aqui tá no modo ampliado. Vou abrir novamente o software. Ó, abri ele, vou identificar, identifiquei, vou detectar, vou configurar o modelo do chip gravador, selecionar e vou mandar ler. A hora que eu mandar ler esse conteúdo, vai mostrar alguma coisa aqui? Não, porque tá apagado. Não vai. Terminou de ler, ó. Olha lá. Você vai ter que ir em load para carregar. Tá vendo? Tem nada. Vou gravar. Load. 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 Vou reconhecer onde está o arquivo, mostrar para o programa onde está salvo. Aqui, por eu ter usado recentemente, ele já até mostrou. Seleciono. Abrir. Tá aqui embaixo. Pera aí. Mandei abrir. Ok. Olha lá. Viu que ele carregou? E aí, o que eu tenho que fazer agora, Diego? Program. Mandar gravar. Transferir aquele arquivo para o chip. Fazendo isso aqui. Program. Ele começa a gravar. E tá vendo que ele apaga novamente? Olha lá. Ele zera ele. Mas isso você pode desativar. Aqui. Pode desativar. Mas é bom apagar, tá? Eu recomendo. Para ele não gravar e deixar resquício, tá? Mas seria interessante falar, no caso, Já terminou, tá vendo a gravação? que a BIOS está corrompida. Ele dá um erro, se ela tiver com defeito físico, ele dá um sinal. Ele não termina a gravação, igual ali no softwarezinho, ele fala que tá tudo ok. Na parte aqui, ó, se eu mandar gravar, deixa eu mandar gravar aqui novamente. Deixa eu apontar aqui para vocês, ele vai mostrar uma mensagem que ele gravou, por isso que ele demora um pouquinho, porque ele verificar depois está marcado, apagar primeiro, então ele te dá, né, esse sistema aí de detecção de erro ou não, e aqui, ó, ao relatório aqui final, programa bem sucedido, tá? Em relação ao caso que você mencionou do exemplo do Lucas, que ele se deparou com uma BIOS já corrompida. Sim. Fazer esse backup talvez não seja. Mas a hora que o backup, gente, sempre é interessante, porque mesmo como um plano B, teste.
Tá corrompido fisicamente? Vão tentar ler e salvar isso? Se ler e salvar, ótimo. Mas como uma fonte de plano B, você vai baixar um arquivo novo, vai tentar. Se não der certo, você pega aquela cópia que você fez para uma outra tentativa. Quem quer vir aqui primeiro? Eu. Então aqui, ó, tem o socket. Então, esse é desse aí. Aí tem que observar a polaridade. Vou deixar a lupa aqui para poder usar. Esse segurar que você está fazendo aí, ô Pedro, se você dá uma tremidinha, vai voar para longe esse. Senta aí. Depende da locação. Sai também. Esse é um tipo. Aí tem um socketzinho para ela também. Mas isso não é usado, mas esse formato aí. Só essa pra cá. Parafuso no notebook. Nossa senhora, onde aconteceu isso? Vamos lá. Encaixa, aí você vai encaixar fora. Não, fora. Encaixa a BIOS aí, ó, nesse socket mesmo. É. Olha o posicionamento, pino 1. Antes de você encaixar, eu vou conferir, pode ficar tranquilo. Pronto aí? Só tem que travar aqui, né, Marcelo? E aí aqui você alinha, tá vendo? Sim, sim. Viu? Você consegue, abaixou aqui, ó. Olha lá, abaixou. Você faz o alinhamento, Subiu soltou. e travou. Viu? Certinho. Isso aqui são transistores. Q é transistor. Tá vendo essa serigrafia? Q? Transistor. Pode fazer. Orientação. Apagar ou... Não, ele vai, não precisa de apagar antes, não, que ele já vai apagar. Beleza. Viu? Porque tá ativo. Viu que deu um erro? Olha lá. Isso é bom, ó. Viu que ele deu um erro? Ó. PIN detectado? Vamos analisar. Aonde está o detalhe? Será que o pino 1 tá errado? Problema aqui. Não, tá certinho. Vamos ver se é o posicionamento do chip. Vai, manda detectar. Detectar? Vamos ver se é o encaixe. O fluxo de solda interfere? Sim. Vai para a esquerda. Aí vai ID lá de novo. Aí, ó, já reconheceu, tá vendo? Eu vou soltar, vai em ID de novo. Ótimo. Então pode dar continuidade. Tá vendo que esse teste é importante, inicial? Vá para prosseguir, tá, Pedro? Beleza. Agora eu vou em read. Não precisa. Vamos pular a etapa de ler. Vocês já sabem. Vão já puxar um arquivo e gravar. Detectar, né? Ele é Windows, correto? Text. Qual que é a capacidade de armazenamento? Esse é 8 mega. 8 mega. 64. O 64 é 8 mega. É da Winbond. Sim. Eu vou colocar essa aqui, ó. 64. Pronto. Agora pode gravar. Pode gravar aquele arquivo lá mesmo. Não tem problema não, tá? Só que você vai gravar o correto, né? Qual que é o modelo da sua placa? É. Você chegou a olhar, anotar? Tá anotado. Anotei. Tá aí, por exemplo, ele ia ter que pesquisar lá pelo modelo da placa Anotei dele. no caderno. Olha lá, 71R. Isso, 7 Aí teria que pesquisar, baixar, e aí faz de conta que tá salvo lá, vai em LUT para carregar o arquivo. Manda localizar o arquivo. Lá do lado direito, ó. É como se fosse uma lupa. Esse browser aí é pesquisar. E pode marcar esse arquivo como se fosse o correto. Ok. Viu que ele carregou o conteúdo? Manda gravar. Não. Fecha, aí você desce, vai para a direita, desce, cancela. Sobe lá pro lado direito. Desce para baixo.
Só para cima, né? Pode continuar. Aí ele gravando. Olha que interessante, ó. Eu quero que vocês observam isso. Ele está pagando. Demora pro seu 8 MB, né? O seu 8 MB ele demora mais. Mas a gravação vai ser bem mais rápido, não é? Aí, imagina 8 MB, né? 16 MB, 32 MB. Então demora mais, tá? Mas é que aí você usou de 1 MB no 8. Olha o final lá, que ele vai mostrar. Apareceu sucessão ali que deu certo. Sim, só que aí entra aquilo que eu comentei com vocês, ó. Quer ver, ó? Verificação. Você viu que tá tudo ok? Pode tirar o chip, pode sair, voltar. Pode fechar. Aí tira o encaixe, tira ele todo, pode. Agora aperta, aqui ó, você vai apertar assim e joga o chip na sua mão. Isso aí, rapaz. Cobra criada, você tá doido. Pedrão na área. Gente, esse é o seu? Pode tirar. Não é igual um pendrive, tem que desativar. Não, precisa não. Mas aí você tira daqui e mexe aqui, tá? Evita, igual eu mostrei na aula passada, às vezes a gente vai testando, né? A máquina, ver como que funciona. Na aula passada eu vim aqui, ó. Apertei e pincei ela por aqui. Só que alinhado, sem esbarrar no pino, sem, viu? Mas vamos fazer aqui, ó. Tirou. Não é que eu não confio em vocês, confio. Mas vamos deixar todo mundo terminar, tá? Gente, viu que interessante que aconteceu de gravamos o arquivo de 1 MB no chip de 8. Vai aceitar. Se você fizer o contrário, ele vai copiar até onde copiou e vai analisar fisicamente, vai dar certo. Tipo um arquivo 16 no de 8. Ele copia e grava. Então isso, ele não faz esse tipo de análise do conteúdo do arquivo, se está faltando, se está sobrando, isso ele não faz. Mas ele testa se copiou, até onde copiou, se está tudo ok, e ele testa se tem defeito físico no chip. Então por isso que tem que ter muita atenção quando você for usar o chip, quando for usar o arquivo, que aí você para de onde estava o erro e não avança. Tem que ter muita certeza na hora de carregar o arquivo, se é o correto, tem que estar focado, viu?